Boa noite a todos. Agora de forma oficial. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença da doutora Diana, psicóloga CBF, da Federação de Futebol do Estado do Piauí. Ela que retorna mais uma vez à nossa casa. E é sempre com grande satisfação, com muita alegria, que nós podemos dizer que temos ela como amiga do projeto de aprendizagem Sérgio Correia e hoje turma Marta Magalhães. Doutora Diana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Anaildo, boa noite a todos. E vamos começar, né, o nosso estudo. Eu costumo dizer que a gente se une para estudar e compartilhar ideias e nos enriquecermos. Então, vamos lá ver aqui um pouquinho da inteligência emocional na arbitragem. Naildo, você liberou para mim, para eu compartilhar? Se você quiser, você pode passar. Ok. Você mesmo. Ok. Fica melhor. Tá ok. A lealdade e honestidade são valores raros e extremamente importantes. Por isso merecem ser devidamente valorizados e praticados no dia a dia. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão. Alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Não posso me esquecer de orar, agradecer a Deus por fazer das coisas tão simples as mais bonitas. E a prova disso são vocês, meus amigos. A vida é um desafio. Enfrente-o. A vida é um dever. Cumpra-o. A vida é preciosa. Cuide dela. É com essa mensagem que hoje nós iniciaremos mais um momento tão importante do nosso projeto. É o retorno da nossa querida amiga, doutora Diana. Aparecem para vocês? Sim, Naildo. Sim. Sim, Naildo. Ok. Está aparecendo para a senhora, doutora? Tranquilo. Podemos Ok. começar? Podemos. Então, boa noite a todos. Uma coisa interessante que eu observei na mensagem de abertura, que o Naildo já começou a ser inteligente emocionalmente quando ele trouxe essa reflexão, né, para que nós pudéssemos acrescentar, né, ou abrir a nossa noite de estudo, né? E uma das palavras que mais me chamou a atenção, claro que todas elas são significativas, mas foi a gratidão, né? Quem é grato demonstra, né, ser inteligente emocionalmente. Quem não agradece o que tem, não tem condição de receber. Por que que não recebe? Porque se você não é capaz de perceber o que você tem, se você não é capaz de saber aonde você se encontra, em que contexto você se enquadra, né? Quais são os seus reais objetivos de vida, você não tem condição de autoperceber-se, né? E a autopercepção, né, o autocrescimento é um dos focos da inteligência emocional. Eu só sou inteligente emocionalmente quando eu sou capaz de administrar as minhas emoções, né? E quando eu falo da administração de emoção, eu não me reporto somente ao homem no papel do árbitro, né? Mas a inteligência emocional do árbitro em nada difere
da inteligência emocional que nós temos que ter na nossa conduta diária. O árbitro é apenas um papel que o homem desempenha. Então, na medida em que eu sou um bom homem, consequentemente, eu vou ter um bom padrão a nível de desenvolvimento de papéis, né? E quando eu não tenho essa base estrutural, o que é que vai acontecer? Eu vou ter processos, né, difíceis de serem delineados. Então, essa frase, lá no oráculo de Delfos, na Grécia, diz o seguinte, né? Conhece-te a ti mesmo. É interessantíssimo isso, parece assim, bem clichê por tanto ser usado, mas na realidade, né, o maior trabalho que um ser humano vem desempenhar no plano físico, através das relações que ele estabelece com o outro e da relação que ele estabelece consigo, né? Eu só sei quem eu sou porque eu convivo com o outro. E a partir disso eu sei o que é meu e eu sei o que é do outro. Isto é, quando eu tenho um padrão de inteligência emocional equilibrado. Então, essa frase foi atribuída a Sócrates, né? E ela é um pilar do pensamento socrático. O que é que isso quer dizer? Que o autoconhecimento, ele é o ponto de partida para qualquer tipo de conhecimento que a gente possa vir estabelecer, né? Então, assim, se eu não conheço as minhas emoções, se eu não sei denominar o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, como é que eu posso ter controle de mim, controle do mundo, controle do jogo? Não é diferente. Então, a gente precisa perceber, né, que o autoconhecimento é a pedra angular da inteligência emocional. Então, para que eu seja inteligente emocionalmente, eu preciso saber quem eu sou. E esse quem eu sou, né, ele advém da experiência autorreflexiva, que isso a gente chama de metacognição. Né? O que seria isso? É a capacidade do ser humano pensar sobre o que ele pensa. Ele pensa e ainda pensa sobre o que ele pensa. Né? Então, isso é uma metacognição, essa capacidade de avaliar por que pensou, o que pensou, como pensou, né? O que te levou a pensar, fazendo toda uma análise do processo até que o padrão de resposta qualificada possa vir a ser manifesta. Próximo, Nailton. Pode passar, Nailton. Então, autoconsciência. O que seria auto? Auto, né, quer dizer próprio. Consciência, consciência de si. Né? A gente fala muito dentro da linguagem da linguagem arbitral da consciência, do aqui e agora, do estar presente. Mas nós só conseguimos estar presente, né, no lance, na tomada de decisão, né, na aplicação das situações que eu vivo em campo de jogo, das decisões que eu tomo, se eu tiver autoconsciência. O que é ser autoconsciente? É estar pleno, né? No nosso estado de tempo, no nosso estado de espírito, no nosso pensamento, né? E qual é o estado de espírito que eu me encontro? Então, à medida que você se auto-percebe, né, o que é que vai acontecer com o árbitro? Ele vai delinear situações que vão favorecê-lo à tomada de decisão. E por isso é muito importante a consciência dessa emoção. E o que seria essa consciência emocional? É a aptidão fundamental para o autocontrole. Né? Você saber o que é que você está sentindo, por que você está sentindo, onde você está sentindo, com que você está lidando. Então, isso é fundamental, né, para que
a gente possa ter, o árbitro possa ter uma tomada de decisão consciente, ou seja, ele vai aplicar aquela regra, ele vai aplicar aquela infração, ele vai tomar aquela decisão, porque aquela situação é a que melhor o convém diante de toda a administração emocional que ele fez. Então, a gente sempre diz assim, você tem que decidir com a razão, né? Isso é uma falácia, ou seja, isso é um engodo. Ninguém decide só com a razão. A gente decide com a razão, com a emoção, com a intuição, com a sensação. Essas três instâncias são a bússola da nossa mente. Quando essas instâncias mentais, razão, intuição, sensação, não estão presentes nas nossas tomadas de decisões, a gente comete equívoco, né? Então, esse teórico, eu vou entrar um pouquinho na teoria para que a gente possa compreender a aplicabilidade. Então, Maier constata que as pessoas tendem a adotar estilos típicos para lidar com as suas emoções. Então, ele diz que existem três tipos de pessoas. São as pessoas autoconscientes, as pessoas mergulhadas e as pessoas resignadas, né? Então, a gente vê três tipos de situações: pessoas autoconscientes, pessoas mergulhadas e pessoas resignadas. E a gente vai ver de cada tipo para que a gente possa trazer isso para a nossa prática. Então, o que seria uma pessoa autoconsciente? É aquela que tem consciência do seu estado de espírito. É aquela que sabe o que está vivendo exatamente naquele momento. É aquela pessoa que tem clara visão. Ela não fica ruminando as situações negativas, tipo, ela erra? Ah, tudo bem, o erro faz parte do aprendizado, o erro faz parte da condição humana, o erro é uma possibilidade. Jogo para frente, né? Quando o árbitro não tem essa autoconsciência, o que é que ele faz? Ele fica o tempo todo fixado naquele ponto que ele não foi bem, que ele não tomou a decisão correta. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que ele erre cada vez mais as suas tomadas de decisão em campo de jogo, né? Então, é uma pessoa que é vigilante, mas essa vigilância é uma vigilância ajustada. O que seria isso? Vigilância ajustada é aquela capacidade que nós temos de pormenorizar os fatos, né? Você foca corretamente, você escolhe corretamente, porque nem todo estímulo que chega para um árbitro ele serve para tomada de decisão. Não. O árbitro ele precisa ter um filtro, né? A partir desse filtro é que ele vai delineando a tomada de decisão dele. O que é que esse filtro traz? Situações coerentes e consequentes, né? Uma coisa após outra. É como se mentalmente ele fosse desenhando o passo a passo daquela atuação. E as pessoas mergulhadas, o que seria isso, né? São pessoas imersas nas suas emoções. Ela mergulha naquele sopão e ela não consegue mais sair dali. Ela fica ruminando as situações. Ela fica se automutilando psicologicamente. É um árbitro que tem um diálogo interior fragilizado, né? Com pouca pressão, ele pega ar, ele se irrita, ele começa a perder o equilíbrio, ele começa a perder o controle de si e, consequentemente, o controle do jogo. Então, as pessoas mergulhadas, elas são naturalmente pessoas instáveis. E se você é instável, a tua capacidade de mergulhar numa situação e perder o controle da totalidade é muito grande. Então, se você se observa, né,
mergulhado, ruminando as situações, é bom começar a fazer um treinamento, uma autoobservação, né? Para que você não rumine as situações. A primeira coisa que o árbitro tem que fazer, né? Ele tem que saber por que ele errou. Todo erro tem uma causa. Muito embora, de imediato, essa causa ela possa não ser tão clara assim, mas ele precisa buscar. Porque se ele só ruminar as situações sem esclarecer a dificuldade que o levou a tomar uma decisão não qualificada, ele vai continuar em uma sequência de erro, comprometer a si, comprometer a equipe, comprometer o jogo como um todo. Tá? Pode passar. E as pessoas resignadas? São as pessoas que percebem com clareza o que estão fazendo, tendem a aceitar seus estados de espírito e, portanto, não tentam mudar. É aquele tipo de pessoa que diz assim, não, eu errei porque Deus quis. Não, eu estou assim porque Deus quer. É uma resignação apática. Resignado todos nós temos que ser, diante de toda e qualquer situação, mas uma resignação ativa. O que seria isso? Tá? No momento, essa foi a melhor resposta que eu encontrei, muito embora essa não seja a que vai dar o resultado que eu quero. Mas eu vou me esforçar, eu vou me trabalhar para que eu possa melhorar em todos os aspectos. Isso é resignação ativa, né? E quando a gente diz assim, não, eu errei porque Deus quis. Não, isso é uma fuga. Isso é uma fuga de realidade. Ninguém erra, né, porque Deus quis. A gente erra porque faltou estudo, porque faltou responsabilidade, porque faltou entrega, porque faltou diversos aspectos que deixaram de ser vistos. E se eu continuar a perpetuar essa relação, né, de estar na minha zona de conforto vencida, eu não vou conseguir, né, dar dinâmica ao meu trabalho individual e coletivo. Próximo, Nair. Né? Então, quais são os tipos de resignado? Né? Geralmente, eles têm um bom humor, mas eles também têm pouca motivação. Ele não é aquela pessoa que busca sair, né, que busca crescer. Ele aceita e morre por ali. Ele não é uma pessoa muito motivada, né? Ele vê com clareza, né? Mas são suscetíveis aos maus estados de espírito, com aquela situação, não, deixa a coisa rolar, deixa aí para ver o que é que vai dar, né? E quando a gente não toma para si a responsabilidade de controlar pelo menos aquilo que está ao meu alcance, de dirigir, de orientar, como é que eu vou querer liderar uma equipe se eu não lidero, né? Se eu não lidero nem a minha própria condição emocional. Então, esse tipo de situação para o árbitro não funciona, não vai levá-lo a lugar nenhum. Próximo, Nail. Então, Nail, tu pode ir passando que isso aqui é campo teórico, não vai servir agora, né? Então, aqui, pode passar. Pode passar. Porque isso aqui é um estudo, né? Então, aqui, volta, Nail, até Freud. Freud, isso. Sigmund Freud diz para a gente o seguinte: grande parte da nossa vida emocional é inconsciente, né? Então, assim, quando eu estou lidando com as emoções, eu preciso ter muito cuidado, porque eu preciso nominar o que eu sinto. Eu preciso dar um nome. Ah, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo confiança, eu estou me sentindo motivado, eu estou me sentindo apático. Então, quando eu consigo denominar a emoção, ela deixa de ser emoção e passa a ser sentimento.
E a partir o que é o sentimento? É a emoção que chegou à consciência. Ela não é mais do inconsciente. Ela não vai mais conseguir me fragilizar, porque eu sei o que é que eu estou sentindo, eu sei o que é que eu estou pensando, eu sei quais são as consequências dessa situação para mim, né? Então, eu vou ter um poder de manipular essas informações a meu favor. Ou seja, eu vou ser inteligente emocionalmente. O que é ser inteligente emocionalmente? É buscar usar a minha capacidade para promover o meu nível de assertividade o máximo que eu puder. Então, toda vez que o árbitro, né, ele começa a entrar na zona de pilha, ele começa a ficar irritado, ele começa a passar por um nível de insegurança, que ele faz assim, calma, tranquilidade, respira, né? E o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar agora mais clareza. Por quê? Porque quando eu oxigênio o meu cérebro, eu tenho a capacidade de pensar de uma forma mais racional, sem me envolver tanto com os impulsos, que isso é altamente prejudicial para a arbitragem. E olha o quanto é necessário a inteligência emocional na arbitragem, porque o árbitro é passivo do impulso. A equipe de arbitragem também o é. As equipes também são, né? Os bancos são, a mídia é, o público também. Então, se eu não tiver controle sobre as minhas emoções, eu vou permitir que o que não faz parte do meu espaço de atuação me invada. E o que é que isso vai fazer comigo? Vai me tirar do foco, vai me tirar do caminho que eu tenho que tomar, vai me tirar da direção que eu tenho que ter. Então, o trabalho dessa condição emocional ela é fundamental para a sobrevivência do ser humano, porque senão ele se envolve impulsivamente nas situações. E o que é se envolver impulsivamente numa situação? É não analisar, é não pensar. Em que, doutora? Principalmente nas consequências que uma decisão pode trazer para mim, para a minha equipe e para o jogo como um todo, né? Depois que as coisas são feitas, não adianta mais botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Então, a inteligência emocional serve para isso, para você começar a ser mais coerente, a ser mais assertivo, ter mais controle sobre os teus impulsos, ter controle para ajudar o teu atleta, a tua equipe, ter controle sobre os impulsos, porque senão, né, existe uma teoria dentro da neurociência, né, que se a gente não toma controle das impulsões, nós vamos ter um assalto emocional. O que é o assalto emocional? É aquela resposta impensada. É aquela história de eu quero me ver livre. Só que você se vê livre e se vê também com uma gama de responsabilidade que foi adquirida pela sua má atuação. Veja aí quantos jogos, quantas situações estão tendo repercussões tremendas em função de atitudes impensadas, em função de falta de educação emocional, em função da impulsividade. Por um segundo você toma uma decisão, né? Você vem numa carreira maravilhosa, você vem administrando um jogo divinamente bem, né? E quando, por um segundo, por uma motivação que te escapou o controle,
você pôs em xeque todo o teu trabalho, o trabalho da tua equipe, né? Então, os primeiros sinais psicológicos de uma emoção, gente, a gente não sente. Vocês sabiam disso? A emoção, ela começa a se elaborar e você não consegue sentir. Quando você pensa que não, ela surge. E quando ela surge, né? Se você não tiver esse treinamento de controle, o que é que vai fazer? Ela vai te usar. Ela vai, em vez de você usá-la, a emoção vai te usar. E se ela te usar, geralmente, as respostas são nefastas ao teu trabalho. Então, às vezes, a emoção, você não vê o surgimento dela. Você só vê quando ela passa para o campo do sentimento. Então, por isso que a gente costuma dizer que existe uma emoção consciente, que seria a emoção consciente, é o sentimento. É quando você conseguiu traduzir aquela energia que estava mexendo contigo psiquicamente e disse assim, ó, o que eu tenho é tristeza, o que eu tenho é insegurança, o que eu estou é com medo. Quando você denomina isso, aí sim você teve controle sobre a situação. Caso contrário, ela pode te dominar. Então, o momento em que a emoção passa da consciência, assinala um registro aqui no córtex, né? A emoção começa a ser trabalhada a todo nível de conexão neurológica. E isso é o quê? Isso é racionalidade, isso é ampliação de consciência. Mas quando ela te toma de súbito, essa área frontal não chega nem perto. Ela acontece a nível de amígdala. E a amígdala é um pulso de pulsão de energia, corresponde ao id, que é uma zona psíquica nossa totalmente cheia de energia descontrolada, né? E se você decidir, né, sobre o assalto emocional, que é a amígdala, você vai ter problema. Então, a autoconsciência emocional é todo o aspecto da inteligência emocional. Por quê? Porque quando você é inteligente emocionalmente, você afasta de você toda e qualquer dificuldade que poderiam te levar ao desequilíbrio, seja na tua casa, seja na via pública, seja dirigindo seu carro, seja no campo de jogo, aonde quer que você esteja. Quando você tem inteligência emocional, você usa todos os recursos no sentido de te auxiliar. Então, qual é a importância do autoconhecimento? O que é o autoconhecimento? É você mergulhar em você mesmo. É você começar a perceber, né? Poxa, essa situação bem aqui é uma situação de fragilidade para mim. Essa situação bem aqui eu já estou vivendo bem melhor. Eu já consigo, né? Trabalhar melhor essas questões. Então, quando você começa a perceber quais são os teus pontos de vulnerabilidade e os teus pontos de assertividade, a tendência é que mesmo aquelas situações que você desconhece e que são capazes, que são possibilidades de estar presente no campo de jogo, você as trabalha de uma forma bem mais criteriosa, de uma forma bem mais leve, de uma forma bem mais suave, de uma forma bem mais inteligente, propiciando o teu acerto na tomada da tua decisão. Então, o autoconhecimento, né, ele nos traz essa dinâmica de saber quem eu sou, qual é a possibilidade que eu tenho de reagir a esse ou a tal contexto, né? E de onde é que vem esse autoconhecimento? Das nossas vivências, das nossas experiências, das nossas memórias, das nossas relações familiares, do nosso contato social, enfim,
né, vem da experiência do ser humano. Agora, desde que você utilize essas experiências de forma significativa, né? Tipo, você vai elaborar uma resposta para dar para alguém e você menciona essa resposta, né? E alguém te pergunta, por que é que você está dizendo isso? Baseada em quê? Ah, eu não sei, eu acho. As coisas não funcionam no achismo, né? Então, procure se embasar, procure ler, procure se instruir, procure crescer, procure investir em você, procure assistir bons vídeos, bons filmes, bons livros, bons cursos. Faça, né? Não tenham medo de investir na vida de vocês. É o melhor dinheiro que se emprega é no alto investimento. Porque, gente, não existe uma experiência humana desprovida de aprendizado. Se você acerta, você aprende. Se você erra, você aprende do mesmo jeito, né? Mas às vezes a gente tem dificuldade de se aceitar. E quando a gente tem dificuldade de se aceitar, a gente vai dar milhões de desculpas para a nossa fragilidade. E quem se desculpa não quer aprender. Quem se desculpa não quer crescer. Quem se desculpa não está tendo a responsabilidade devida. A gente precisa, né? A gente precisa entender, né, que o erro ele nos ensina. Pelo menos ele diz assim, cara, não toma essa decisão mais não, porque senão tu tá ferrado. Tu já sabe que aquilo ali não funciona. Quem foi que te disse isso? Foi o teu erro, foi a tua fragilidade. E quando eu busco observar, tipo, como é que está o meu condicionamento físico? Quais são as dificuldades que eu tenho na parte física? Quais são as dificuldades que eu tenho na parte técnica? O que foi que eu ainda não assimilei corretamente? O que é que está faltando para mim na condição mental? O que é que ainda não me permite trabalhar com a minha equipe? Quais são as minhas dificuldades emocionais, sociais? O que é que me impede de interagir com o meu assistente, com o meu quarto árbitro? O que é que me impede de ser educado com as equipes que estão em campo de jogo? Qual é a minha carência? Quais são as minhas necessidades? O que é que eu preciso fazer para crescer e ser melhor? Então, são perguntas, gente, que não cabe só ao árbitro, não, cabe ao ser humano. Entendeu? Tudo que a gente leva para a arbitragem traz primeiro para você, né? Então, aqui, imagina só o árbitro que tomou uma decisãozinha e ele pega essa partezinha do quebra-cabeça dele e analisa. Por que eu encaixei isso aqui erroneamente? Onde é que está a minha fragilidade? O que foi que se configurou no meu campo mental que não foi capaz de me trazer uma decisão assertiva, coerente, correta? Foi a condição física? Foi a condição mental? Foi a condição social? Foi a condição técnica? Eu, quando saiu a minha escala, eu procurei saber quem é que eu ia liderar em campo de jogo, eu procurei saber as nuances comportamentais das equipes, eu procurei saber se era uma equipe mais veterana, se era uma equipe jovem, porque tudo isso, gente, traz diferença em campo de jogo. Você apitar para uma equipe jovem é uma coisa, você apitar para uma equipe madura é outra história. Você conhecer a condição tática do time vai te dar base de posicionamento, de interpretação, de tudo isso. Então, se você vai, né, para um jogo e você não sabe nada a respeito de quem você vai liderar, a tua liderança pode ser comprometida.
Então, a gente precisa saber quem é o técnico dessa equipe, como é que ele se comporta, quem é o massagista, quem é o fisioterapeuta, né? Quem é o... Enfim, busque saber tudo. Por quê? Porque isso é uma ação inteligente. Na hora que a criatura chegar em campo de jogo e você começar a perceber o rendimento, você vai saber, eu não digo na totalidade, mas parcialmente, você já tem um conhecimento prévio daquilo ali e você vai saber lidar com mais autenticidade. Você vai ter uma ação mais eficaz, né? Então, qual é a importância do autoconhecimento para o árbitro? Primeiro, ele precisa se conhecer. Se ele não souber quem ele é, ele vai misturar o meio de campo. Ele vai permitir trazer para si uma emoção de insegurança do atleta, uma emoção de raiva do atleta, de indignação. Por quê? Porque as emoções, elas interpenetram nos campos mentais, é energia. E se você não souber o que é seu e o que é do outro, você não vai saber decidir, você não tem condição. É como o psicólogo que não se trata, que não limpa a sua casa mental. Ele passa o dia inteiro sendo bombardeado da dor alheia. É tanta dor, é tanta sujeira mental do outro, que a gente precisa pegar esse saco, tirar e deixar a mentezinha limpa. Para quê? Para eu saber que o que eu estou sentindo é meu e o que é do meu paciente já foi. E eu não posso embolar isso. Eu não posso estar projetando o que é meu, projetar é jogar. Eu não posso jogar o que é meu para o outro. O árbitro não pode passar as frustrações que ele está sentindo para seu atleta, para sua equipe arbitral, para o campo. Ele não pode sair falando com a imprensa o que ele acha de uma forma emotiva, sem pensar. Por quê? Porque tudo isso compromete. Ele tem que ter um padrão de conduta. É o mínimo. E olha que esse mínimo é muita coisa, viu? Então, conhecer as próprias emoções é fundamental. Quem não se conhece, não conhece a ninguém e não cuida de ninguém. Quem não sabe, quem não domina a sua teoria, não pode ensinar, não pode educar, não pode compartilhar. Por quê, doutora? Por falta de conhecimento. Como é que você quer discutir, como é que você quer aplicar uma coisa que você não sabe, que você não tem segurança? E quando você tem segurança dos teus conhecimentos, você tem segurança da sua capacidade física, você tem segurança da sua capacidade mental, você tem segurança da sua condição social, fica ou não fica mais fácil você lidar com o outro? Claro que fica. Você não sabe de tudo, mas você tem a mínima segurança que vai te dar base de aterramento para respirar, para pensar e dar uma resposta mais configurada com o contexto. Empatia, né? Saber se colocar no lugar do outro. Então, assim, às vezes o atleta vem em cima da gente cobrando tudo, né? E se você não tiver essa segurança emocional, você vai pilhar também e vai jogar tudo em cima dele. E você tem que entender a seguinte forma: se eu tivesse naquela condição, com os problemas que essa pessoa tem, porque isso muitas vezes vai para campo de jogo. Problema de relacionamento, problema familiar, problemas financeiros, problemas emocionais, enfim, o que tiver pode surgir lá, é uma possibilidade. O ser humano é uma caixinha de surpresa. E se você não souber escutar a pessoa, você não vai levar em consideração aquele estado emocional e você não vai respeitar. Não vai, né? Então é preciso, gente, muito cuidado com tudo isso, né? Volta um pouquinho, acho que você passou, não, Nailton? Né? Entender as mudanças de humor, né? A mudança de humor, gente, é uma coisa que é passivo. Você começa o dia de uma forma e termina de outra. E o teu humor ele vai oscilando de acordo com as experiências, claro, dentro de um nível de segurança.
Quem oscila com o humor, que vai de um extremo ao outro, esse é doente, né? Mas o nosso humor, qual é a diferença do nosso humor para o humor de outra pessoa? Pode ser a intensidade. A forma como eu controlo esse campo emocional, esse meu humor, né? Ele pode ser significativo para me dar um certo nível de acomodação. Quando a pessoa é doente, ela não tem, né, esse autoconhecimento e, consequentemente, não tem inteligência emocional, ela vai de um polo a outro, ela sai da depressão para a euforia. Isso aí é doentio. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma flutuação natural. E mesmo nesse contexto de flutuação natural, a gente pode ter problemas se a gente não conseguir ter controle sobre isso, né? Como é que, se você oscila continuamente de humor, você vai gerenciar um conflito onde todos os humores estão, né, pilhados? Tá? Tem um com raiva, tem um indignado, tem um insatisfeito, tem um frustrado. E aí? Como é que você vai lidar com tudo isso? Você tem que ter um mínimo de equilíbrio para fazer isso aí. E o nome disso é inteligência emocional. Próximo, Nailton. Então, controle dos comportamentos não adaptados. O que é o comportamento não adaptado? É aquilo que eu ainda não consegui internalizar. Então, se você está vendo que você não está um tanto quanto ajustada a uma situação, é porque aquela situação ainda requer cautela, ainda requer análise, ainda requer conhecimento. E como é que eu faço isso? Tenha iniciativa, haja, né? Outra coisa que o autoconhecimento traz para o árbitro: construir uma boa relação em campo de jogo. Como é que eu vou liderar duas equipes, banco, etc., se eu não tenho uma boa relação? É? Se eu vou falar com a equipe que está no banco, eu explodo. Se eu vou para cima do atleta, eu vou explodindo. Qual vai ser o final disso aí? Com certeza, um descontrole coletivo. Vocês têm sempre que ter em mente: o controle arbitral começa em quem está administrando a atuação, né? Outra coisa muito importante que vocês precisam saber são os padrões de desequilíbrio do atleta. Sabiam disso? Que é muito importante. Ah, doutor, e como é que eu vou saber? Assista jogo, assista vídeo, participe, converse sobre isso, traga os problemas vivenciados em seu campo de jogo para que possam ser discutidos. É assim, gente. Não existe moleza, não, é trabalho, né? Outra importância do autoconhecimento para o árbitro: lidar com os relacionamentos. E como é que é isso? Primeiro o controle, depois a empatia. Eu só posso me situar no lugar do outro se eu souber exatamente onde é meu espaço. Se eu não souber, eu vou ser lesivo, eu vou ser invasivo. Aptidão que determina popularidade, liderança e eficiência interpessoal. O que é isso? Né? O que seria a eficiência interpessoal? Saber se relacionar, saber conduzir, saber colocar as coisas não como uma imposição, mas conscientizando o valor daquela regra. Por que que ela está ali? E você só faz isso se você tiver habilidade. Mostrar-se simpático e empático em campo de jogo. Mostrar-se simpático não é andar sorrindo às 24 horas, não. Entendeu? Até porque não existe espaço para isso. O que é ser simpático em campo de jogo? É saber se posicionar corretamente, é saber estar no lance, é saber favorecer o momento certo, é saber sair de cena quando necessário, é saber falar, é saber se comunicar,
é atuar de forma humana. Primeira coisa que um atleta gosta, ser chamado pelo nome. Você aprender, pelo menos, os principais nomes daquela equipe, você se dirigir para a pessoa de uma forma educada, em um tom correto, para que a pessoa se sinta respeitada. Gente, por mais que a gente tenha razão, se a gente não souber colocar da medida certa, a gente perde. É importantíssimo. Mais do que saber aplicar uma regra, é como aplicá-la. Entende? Esse como, ele funciona para a vida do ser humano. Você pode estar coberto de razão. Se você não souber como colocar a situação, você pode ter problema, né? Está aberta ao diálogo. Nunca usar da posição que tem, da relação de poder. Saber ouvir. Claro que você não vai bater papo, mas o mínimo possível para que aquela pessoa se sinta acolhida no momento de frustração dela. Até quando você vai aplicar um cartão, seja ele vermelho ou amarelo, né? A forma como você aplica esse cartão é fundamental para a aceitação das equipes. Lidar com os sentimentos, né? Como assim, doutora? A tua reação, ela tem que ser proporcional às circunstâncias. Se você está vivendo um momento em campo de jogo e a tua forma de reagir, né, é mais exacerbada, é maior do que o que aquilo ali necessita, você vai ter problema, né? Por exemplo, o apito, ele nem pode ser de mais, nem pode ser de menos. Ele tem que ter um som regulado para cada momento, né? A intensidade correta. Tudo, gente, tem o equilíbrio. Entender o pensamento do atleta é fácil, não. Mas você está ali e se supõe que você esteja capaz, né? Muitas vezes eles se sentem, né, agredidos, muitas vezes eles se sentem injustiçados, até mesmo pelo fato de não conhecer as regras. Nem todo atleta conhece as regras do esporte. O correto era saber, mas isso não é regra, né? Transparência consigo, ser autorregulado. O que é transparência com você? É saber o que você está fazendo, né? Se você tomar uma decisão errada, não finja, não fuja, não dê desculpa, aceite e corrija. Tratar a emoção de forma consciente, né? Que tipo de sentimento naquele lance eu estava? Que tipo de pensamento passava na minha cabeça? Qual foi a decisão costumeira, corriqueira? Qual era a decisão correta que eu deveria ter tomado? E isso é o quê? E isso é tratar o campo emocional conscientemente. Ser motivado, né? Se você vai para um jogo com todos os motivos do mundo, se não está ali, você pode complicar o seu papel, o papel da sua equipe, né? E todo um jogo que foi entregue nas suas mãos. Ou seja, você precisa ter foco, você precisa ter controle, você tem que ser criativo, você tem que aprender a adiar satisfação. Doutor, o que é adiar satisfação? Você está louco para fazer uma coisa, tipo, para dar uma resposta bem grotesca, mas você sabe que se fizer aquilo ali, você pode pilhar seu jogo, então é melhor calar, mesmo que seja, né, fazendo aquela cara ruim. Cale momentaneamente, faça isso de uma forma educada e em outro momento você vai se sair bem melhor. Conter a impulsividade, né? Tem muitos lances que aconteceram nesses últimos jogos que foram, né, muitas questões sociais, familiares, pressão, mas em especial a questão emocional. Não saber lidar, não soube lidar com aquela condição. É saber a gente tem que saber qual é o nosso grau ideal de ansiedade. Ah, doutora,
E a ansiedade serve para alguma coisa? Serve. A ansiedade é que nos põe em movimento, a ansiedade é que nos faz buscar resultados para a nossa vida, é que nos leva a sonhar, é que nos leva a crescer. Agora, tem uma ansiedade que ela é altamente prejudicial, é quando ela exacerba, é a ansiedade que nos paralisa, é a ansiedade que nos faz tomar, né, decisões precipitadas. Próximo. Né? Quais são os problemas oriundos da falta de autoconhecimento? Primeira coisa, você se sente inseguro. Né? Você se sente inseguro. Você vai se sentir ansioso. Você vai ser um árbitro manipulado. Um atleta te dá pressão, você age de uma forma. O banco te dá pressão, você desfaz o que... Enfim, você não vai ter controle sobre as circunstâncias. Você vai ser um árbitro manipulável, um ser humano manipulável. Você vai ter dificuldades de eliminar atos indesejados, né? Por exemplo, o ato de dizer palavrão em campo de jogo. Não se deve. Né? Chamar um atleta por uma palavra de baixo calão, um ato grosseiro, né? Não se deve. Mas se você não começar a trabalhar esses condicionamentos aprendidos, você vai utilizar esses recursos e você não vai ser bem visto na sua profissão, né? E você vai trazer dificuldades para você. Você, quando a gente não tem autoconhecimento, as nossas relações se tornam tóxicas. Aquela relação desgastante, relação de fofoca, relação de leve e trás de conversa. Fulano disse, fulano falou, fulano fez isso, fulano deixou de fazer. Ou seja, coisa que não interessa a você. Né? A gente tem que saber o que nos compete nos contextos que nós somos chamados a trabalhar. Né? Escolhemos um trabalho inadequado. Se você vai apitar sem motivação, sem garra, sem força, se você é um atleta, que você vai para campo de jogo sem treinamento, sem uma boa vestimenta, sem uma boa aparência, sem conduta, sem comportamento, você também está fragilizando, né? Você está fragilizando a sua performance e os seus desempenhos. É bom você rever o que é que você realmente quer. Próximo. Situações que podem levar o árbitro e o atleta ao descontrole. A falta de respeito. Né? Um árbitro desrespeitoso, ele vai ferir emocionalmente um atleta. O que é que vai acontecer? Se eu me sinto ferido por você, eu vou, no mínimo, te dizer, eu não gostei. Né? Então, a falta de respeito do árbitro com o atleta e do atleta para com o árbitro são situações que podem trazer total descontrole. Outro, uma coisa que uma equipe detesta, e qualquer pessoa detesta, ser tratado com injustiça. Você não ter consciência do que está fazendo, das tomadas de decisão que está tomando. Você vai ser injusto com alguém que se preparou, que batalhou, que correu para estar ali naquele dia. Você vai se sentir desconsiderado, né? Então, numa situação de descontrole, você desconsidera, você se autodesconsidera e você desconsidera quem está ao seu lado. Isso não é legal, né? Você não vai se sentir escutado. Quando o atleta vem em busca do árbitro, você não precisa bater papo com ele, mas você precisa acolher aquele momento dele. Saber ouvir é de suma importância, porque se você não ouvir, você não vai saber responder, ou você vai responder por impulso, e isso vai complicar a tua atuação. Submeter-se a metas irrealistas, né? Toda meta, gente, ela tem que estar direcionada ao teu potencial.
Não adianta a gente sonhar com uma coisa bem aqui se a gente está bem aqui. Ó, o espaço, tá? Sonhar é bom? É, desde que seja um sonho real, desde que você lute. A gente pensa que o início de um processo e o fim dele é linear. Não é, é assim, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até chegar na reta final, né, na medalha, no ouro. Treino de autoconhecimento para o árbitro. Como é que o árbitro pode treinar o autoconhecimento? Tipo, se você fosse desrespeitado em campo de jogo, e mentalize, você está bem aqui assim, você já conhece mais ou menos aquela equipe e sabe que aquela equipe é um tanto quanto truculenta, uma equipe que gosta de jogo pegado, de uma certa forma até grotesco. Então, assim, ó, se o atleta tal agir dessa forma, eu vou agir desse jeito. Isso é treinamento, gente. Você imagina a situação e já coloca uma resposta eficaz em cima. Vai acontecer aquela situação? Não sei. Mas o que eu sei é que se ela acontecer, eu vou ter uma resposta melhor, porque eu não vou ser pego de surpresa. O que pode tirar o meu controle em campo de jogo? Imagina aí, você, doutora Diana, o que me tira do controle em campo de jogo é isso. Tá, Naildo, mas se isso acontecer, vamos pensar aqui numa resposta bem legal para você dar. Isso é antecipar as coisas, gente. Isso é antever. Isso é mentalizar. Não é mentalizar para dar errado, é mentalizar para saber agir. Tem um grande nadador que já não é mais atleta ativo, que é o Michael Phelps. Quando ele ia treinar, ele pensava em todo e qualquer tipo de situação que pudesse tirar ele de foco. Todo problema que pudesse existir na borda de uma piscina ou dentro da piscina, ele imaginava. E era exatamente por isso que ele foi grande campeão, porque ele criou estratégia para possíveis possibilidades de algo dar errado. Se isso acontecer, eu faço isso. Se aquilo acontecer, eu faço isso. Pensa antes. O que é que pode me tirar o controle em campo de jogo? Qual é a situação que dentro do campo de jogo pode me causar estresse? Imagina. Ah, isso aqui mexe comigo, tá? Agora imagina uma solução caso isso aconteça com você. O que me faria me sentir desconsiderado em campo de jogo? O atleta me xingar? Um atleta não me ouvir? Né? O que é que eu posso fazer? Uma pessoa está dizendo aqui planejamento, exatamente, é planejar. Né? E esse planejamento inclui, né, buscar possíveis variáveis que possam servir de sabotação para a tua atuação. Se eu busco isso e eu tenho uma resposta antecipada para isso, eu vou ficar bem. Planejar, simular, né? Simular o quê? Uma situação, né? Você com a sua equipe pode treinar. Quando sair a escala, você, o seu assistente 1, assistente 2, quarto árbitro se reúnem e dizem, rapaz, vamos simular aqui uma situação em que pode acontecer no jogo e que isso pode tirar a nossa tomada de decisão correta para que a gente possa ver quais as possibilidades disso não acontecer. Faz a simulação da situação e vai corrigindo, ponto a ponto. Corrige tudo. Se a situação acontecer, você está preparado, né? Exatamente. Sempre poderá acontecer. Não é uma certeza, mas é uma possibilidade. Próximo, Naildo. Se perguntar por que eu estou em campo triste hoje, o que foi que aconteceu? Por que eu estou desmotivado? Opa, Naildo, volta para o campo, você está no jogo, depois você cuida disso aí. Bora o jogo, né? Pedir para o seu colega assistente chamar você, Naildo, acorda, o jogo, olha o lance, bora.
né? Aquele diálogo interno, acorda, você dizendo para você mesmo, Diana, acorda, Diana. Diana, ao treinamento, bora, acorda, acorda. Observa, né? Isso é diálogo interno, né? Se eu entrar no campo irritado, distraído, o que é que eu posso fazer para melhorar? Tá, eu entrei assim meio lesado, meio cansadão, meio doído, né? Primeiro, se você está assim, você não devia nem estar em campo. A gente tem que ter consciência, né? Mas já que você está lá, quais são as estratégias, quais são os recursos que você pode usar para te ajudar? Pense nisso. Estou motivado, né? Você está em campo, você está motivado. O que é que te motiva a estar apitando 4 horas da tarde, em tal lugar, com essas equipes, com essas pessoas? Você tem que saber, né? Você tem que saber, tem que ser por paixão, né? É a paixão que mobiliza a gente, é a paixão que faz com que a gente goste do que faz, né? Uma vez eu já falei isso aqui, um atleta me disse que me ouvia porque não tinha jeito, ele é obrigado a ouvir. Aí eu disse para ele, amei sua sinceridade e aqui vai um conselho. Se você não gosta de ouvir o psicólogo, se você não gosta de cumprir as suas tarefas, chegou o momento de você repensar se é aqui que você quer estar, né? Às vezes a gente está num lugar por inúmeros fatores, menos por ser aquilo que a gente gosta de fazer. Próximo, Nail. Acabou, doutora. Agora, abra para, se tiver algum questionamento, alguma pergunta, estamos aqui. Se eu tiver condição. Como podemos dizer, falar, como podemos entender este momento que nós estamos vivendo? Eu consigo ver os colegas que estão com as câmeras abertas, cada um com a fisionomia totalmente diferente um do outro. Mas eu observo que eles estão atentamente a cada palavra que foi dita pela doutora. Este momento de hoje, ele foi tão aguardado, doutora, por todos nós, que às vezes nós não temos palavras para descrever um para o outro, ou às vezes para si próprio, as suas palavras. E quando eu falo para os meninos, os nossos meninos, que muitas vezes a gente age com a emoção, como a senhora falou agora há pouco. Tem momentos que a gente age com a emoção, com a razão, com a paixão. Será que naquele momento, Nilvando, nós estamos tendo ou tomando a decisão certa? Não, eu não consegui. Peraí, deixa eu tirar aqui um pouquinho, eu não consegui ouvir. Você falou aí, acho que não. Eu te falei que, às vezes, nós tomamos uma decisão não só dentro de campo, mas na nossa vida pessoal. Algumas vezes nós tomamos uma decisão
com a emoção. E muitas dessas vezes com a razão e muito delas com a paixão. E será que nós tomamos a decisão certa naquele momento? Será que essa decisão ela nos afetará lá na frente? Para eu falar? Por enquanto você escuta. Beleza. Quando eu falei no nosso grupo de estudos, na última semana, que este momento que nós estamos passando hoje, vivendo hoje com a doutora Diana, ele seria na última segunda-feira. Quando eu coloquei no grupo que ela não poderia, devido a momentos que estava vivendo de saúde, eu pude ver ali o que eu estou vendo hoje, aqui. Colegas muito preocupados naquele momento com a saúde da doutora. Naquele momento, recebi mensagem de alguns colegas para que pudéssemos colocar a saúde da doutora em nossas orações, né, Ronaldinho? E hoje nós estamos aqui com a doutora. E eu posso ver na fisionomia de cada um a felicidade de poder participar desse momento. O que dizer de uma pessoa que é tão amada por pessoas que ela nem conhece pessoalmente? Eu digo gratidão. Nós temos aqui hoje, doutora, colegas da Bahia, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, de São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Alagoas, e muitos desses nós não conhecemos pessoalmente, mas nós, Pernambuco, mas nós queremos o mesmo propósito. Aí, da terra vizinha da dela, Ceará. Ceará também. E a senhora não imagina o quanto nós estamos felizes. O quanto nós somos gratos por ter a senhora como amiga do nosso projeto. Às vezes eu paro e eu fico observando durante a aula cada um dos meninos que estão aqui, os que estão com a tela, com a câmera aberta, e eu posso ver o Oswaldo escrevendo ali
O que o Oswaldo escreve? Nós não sabemos. Mas com certeza é algo que ele vai levar para ele. Eu observo o Atemilson atento à aula toda. Observei a Maria Isabel por mais de 30 minutos na mesma posição, sem movimentar. E quando eu falei lá no início que este momento de hoje, ele não serve somente para arbitragem. Ele serve muito para a nossa vida pessoal. Não é verdade, Janilson? Esse momento ele é sempre muito importante para todos nós. É verdade, né? O que a gente pode falar nesse momento é dizer que nós seremos eternamente gratos à Senhora. E que a sua cadeira na nossa associação, no nosso projeto, ela está sempre te esperando, doutora. Muito obrigada. Gente... Alguém tem alguma pergunta, quer comentar alguma coisa? Fique à vontade, eu não tenho pressa, não. Sim, isso que eu ia fazer. Vamos liberar para algumas perguntas? Posso, Neildo? Claro. Dentro do tema, por favor, tá? Sim, claro. Na verdade, não é uma pergunta, tá, Neildo? Desde o ano passado, quando eu assisti a palestra da doutora Diana aqui na turma, né? A doutora não sabe o quanto isso me fez bem, porque eu devo muito à senhora por me ter transformado em outra pessoa, tá? Principalmente com as suas palestras. E hoje eu devo muito à arbitragem à pessoa que eu sou hoje, porque eu não tinha esse comportamento. Depois que eu assisti às suas aulas, doutora Diana, e, claro, sempre aprendendo, sempre, né? Hoje o meu comportamento no campo de jogo é totalmente diferente depois que eu assisti às suas palestras, né, às suas aulas. Então, doutora Diana, eu só tenho que agradecer a senhora por isso. Não somente a senhora, como também a doutora Marta Magalhães, porque me ajudaram muito. Digo psicologicamente. Tá? Eu aprendi muito com a senhora e com os demais aqui também do grupo. Tá bom? Doutora, gratidão sempre. Obrigado. Mais algum colega? Naildo, com licença. Por favor. Então, eu queria fazer uma observação aí junto à doutora e uma autoavaliação, Naildo, após a partida. Suponhamos aí uma partida tensa que a gente pega, que a gente enfrenta e a gente sobressai muito bem. Aquela autoavaliação que a gente pode ser feita. Isso é muito importante. Queria saber da doutora Diana aí. Obrigado. Como é teu nome? É Flávio Henrique, doutora. Flávio, é muito interessante a sua pergunta, e a sua pergunta ela é um instrumento de crescimento, né? Quem não se avalia perde recursos, né? Porque essa avaliação, essa análise,
é como se fosse um balanceamento, né, do que foi construído no dia, no jogo, aonde quer que eu esteja. Então, essa análise que a gente faz, essa autoavaliação, ela é maravilhosa, porque você vai olhar para você e perceber quais foram os recursos que você utilizou corretamente e quais foram os recursos que você deixou de utilizar por falta de habilidade, por falta de conhecimento, né? Ou por não ter essa capacidade adaptativa tão elaborada. Então, quando a gente termina um jogo, a melhor coisa a se fazer é a análise do jogo. Ah, mas o meu jogo foi ótimo, tá? Mas sempre teve alguma coisa, né, que você ficou em dúvida. Ninguém é consciente os 90 minutos. Então, assim, procura observar como é que foi meu desempenho físico. Em algum momento eu senti meu corpo? Em algum momento eu senti fadiga? Em algum momento eu me senti cansado? O que é que faltou? Por que é que essa fadiga, esse cansaço estão surgindo? O que é que está faltando no meu corpo para ele ter a resistência suficiente de começar e terminar? Né? Foi no campo mental como é que foi meu campo mental? Eu fui capaz de sustentar a minha atenção? Em que momento a minha atenção fragilizou? Em que momento, né, eu deixei de ter amplitude? Em que momento eu me posicionei mal? Em que momento eu tive uma tomada de decisão impulsiva, muito embora ela tenha sido acertada? Mas eu tomei assim, graças a Deus que deu certo. Por que foi que eu fiz isso? Né? Como é que está a minha leitura? Como é que está o meu conhecimento técnico? Como é que está o meu controle de jogo? Como é que está a minha capacidade de planejar? Como é que está a minha capacidade de elaborar estratégias, de simular? Tudo isso, Flávio, é de suma importância não digo nem da arbitragem, todo mundo. Por exemplo, eu quando saio do meu consultório, qualquer dificuldade que eu tive, eu já anoto antes de sair, quando eu chego na minha casa, que eu tomo um banho, que eu faço um lanche, eu venho para a mesa, vou buscar aquele assunto. Né? Por quê? Porque nós somos humanos, nós temos dificuldades. A dificuldade é inerente ao ser, ninguém sabe de tudo. Por mais que você tenha o hábito de apitar, de arbitrar, por mais que você tem uma grande vantagem, o tempo, as experiências, mas tem coisas que vão fugir ao teu controle. Um jogo não é igual ao outro. Pode ser a mesma equipe, mas não é mais aquele time no sentido de desenvolvimento passado. Eles vão modificar a estratégia, o planejamento, a forma de atuar, e eu vou ter que ser capaz, de observar. Então, eu preciso me analisar. Todos esses pontos que eu coloquei aí, é análise para vocês. Né? O que é que eu posso adiantar? Como é que está o meu planejamento pessoal para o dia de jogo? Como é que está meu sono? Como é que está meu relaxamento? Como é que está a minha alimentação? Como é que está o meu estresse? Está controlado? Eu tô bem fisicamente? Eu estou bem mentalmente? Eu estou com um bom condicionamento técnico? Como é que eu estou funcionando? Tem que puxar o campo físico, o campo psicológico, para o campo mental psicológico, para o campo social. Se pergunte, como é que eu estou hoje comigo mesmo? Que a forma como você está se relacionando com você naquele dia vai ser exatamente a forma como você vai se relacionar com a sua equipe. Se eu não me relacionei bem com a minha equipe, eu tive uma discussão com meus assistentes ou com meu quarto árbitro, qual foi o motivo? Qual foi a pedrinha? O que é que foi discutido ali? O que é que eu fiz me entender ou não fiz me entender? Ficou arestas,
vou lá corrigir. Se não ficou, está encerrado, né? Então, assim, procura trazer toda a tua vivência em campo de jogo para analisar. Você vai transcrever a sua atuação no papel. Teus pontos bons, teus pontos negativos, a forma como você se relacionou ou não, a forma se você foi assertivo ou não, se você teve controle ou não, e, além disso, o porquê de tudo isso. Porque não adianta só saber, a gente tem que ter uma resposta para isso. Porque o que desmancha o nó é a conscientização. Se você chegar em casa e disser assim, doutor, eu errei um lance. Qual foi a tua principal dificuldade, Flávio? Foi motora? Foi mental? Foi com a equipe? Onde foi? Eu não sei, doutora, tá ruim. Você precisa saber. Por quê? Porque a possibilidade de você repetir esse erro é muito grande, exatamente porque você não corrigiu. Então, você precisa corrigir. Doutora, teve um momento que eu perdi a paciência. Então, tá aí, ó. Um ponto, a impaciência, a falta de tolerância, né? Eu não tive uma movimentação legal. Está faltando treinamento, está faltando perna, né? Então, tudo isso, gente, é análise. Analisar é como se você pegasse cada partezinha dessa, a parte física, a parte técnica, a parte psicológica, e você decompôs-se na sua atuação. Bem, psicologicamente, as minhas atuações foram assim, eu me senti assim, 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 assim. Né? Usualmente, costumeiramente, qual a resposta que eu dou para isso? É essa. Mas qual a melhor resposta que eu posso dar para isso? É essa. Tá? Você faz assim, comportamento, como você responde a esse comportamento corriqueiramente, usualmente, e como você poderia dar no melhor do teu potencial. Aí você está corrigindo a situação. Entendeu? Então, é excelente. A autoanálise nos leva ao autoconhecimento. É um dos pilares do autoconhecimento. Ok? Obrigado, doutor. Alguém mais? Se não, Naildo. Alguém falou. Boa noite. Sim. Boa noite, professora Diana e professor Naildo, né? Boa noite, José Jeová. Isso. Rio Grande do Norte aqui, uma cidade pertinho de Natal, árbitro do futebol amador. Faço parte do time da perna aqui. Professora, podemos tomar esse momento também dessa espetacular aula da senhora, como das explanações, como também um momento de muita reflexão? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Nós estamos falando da psicologia do ser humano, independentemente dele ser árbitro ou não. Né? Por exemplo, se você não tiver autocontrole na sua casa, como é que você vai se relacionar com a sua família? Cada um pensa de um jeito, você gosta do azul, o outro diz que gosta do amarelo, do vermelho, do preto, e aí? Né? Você gosta de uma comida assim, o outro gosta de outro. Como é que a gente pode conciliar tudo isso? Inteligência emocional. Se você for impulsivo, né, diante das situações dentro do seu lar, o que é que vai acontecer? Você vai poder ferir alguém, sua esposa, seus filhos, se autoferir, tomar decisões erradas que vai comprometer a sua relação, a sua performance dentro de casa, nas relações com os amigos. Tudo que a gente leva para a arbitragem, a gente leva para a vida, tranquilamente. Tranquilamente. Obrigado, professora. Nada, querida. Naildo, posso? Oswaldo. Por favor. Rapidinho. Doutora Diana, boa noite. É o Oswaldo, aqui de Guarani, São Paulo. Boa noite, Diga uma coisa Oswaldo. para mim, a inteligência emocional, ela começou em meados de 90, né? No início de 90, eles começaram a dar uma atenção maior. A atenção maior, o foco, né? Mas isso aí já vem sendo trabalhado há muito tempo. Então, Ok, assim, doutora. o que a ciência está fazendo é validando
esses conhecimentos e atualizando, por exemplo, principalmente a neurociência, né? Ela tá fazendo com que a gente perceba que os nossos comportamentos, eles têm uma atuação psíquica e têm a atuação neurológica, né? O que nós pensamos, por exemplo, quando você é grosseiro com alguém, você não só atinge, quando eu digo, por exemplo, uma agressão psíquica, você é grosseiro com alguém, você rejeita alguém, você é ríspido com alguém. Naquele momento ali, né, os teus neurônios, eles estão sendo lesados. Além, isso dentro do fisiológico. E dentro do psicológico também, você está causando traumas. E uma coisa é certa, é muito fácil você tratar uma ferida física, mas é muito difícil você tratar uma ferida emocional, porque ela não tem localidade. Ok, doutora. Muito obrigado. A tua dor, ela não tem um espaço para você ir lá e botar um remedinho, como Sim. você bota se o ferimento for no braço, for na perna, né? Diferente. Por isso é que a gente tem que ser inteligente emocionalmente para a gente ter respeito, empatia e consideração pelas pessoas. Tá certo. Muito obrigado, agradecido. Nada, grata a você. Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando a mais um final de um grande bate-papo. E eu não poderia deixar de convidá-lo para ele fazer o encerramento deste momento. Esse menino é um amigo que eu conheci há algum tempo atrás, através das redes sociais, e hoje ele faz parte do nosso projeto. E eu tenho muito orgulho, eu falo isso para ele todos os dias. Ele é um dos participantes do projeto que me manda quase todos os dias aquelas mensagens lindas. E eu me sinto orgulhoso. Eu já falei isso para ele algumas vezes. E Janilson, vem você hoje fazer o encerramento do projeto. Muito obrigado, Naildo. Me sinto honrado mais uma vez. E como você mesmo disse, diferente de muitos aqui, que você tem amizade presencial, constituímos essa amizade. Eu até postei lá no teu Face que é uma honra tê-lo amigo mesmo à distância. E fico sem palavras, mas eu vou focar na nossa palestrante. Uma senhora singela que ficava no seu canto, observando cada participante, cada palestrante, com a canetinha, um papel lá, anotando cada palavra. E eu me perguntava, quem é essa senhora? Quem é essa senhora? Ela não deixava passar um membro, um participante do projeto. Tudo que o participante falava, ela estava lá anotando. E eu me perguntava, quem é essa senhora? Até que um dia, essa senhora revelou-se.
né? Doutora Diana, um excelente profissional, na qual tanto eu quanto os participantes têm a honra de ter lá no projeto. Sentimos sua falta. Não só eu perguntei por sua pessoa aqui no projeto, como todos perguntaram, sentimos a sua ausência. E segunda-feira, que era o seu dia aqui no projeto, coincidentemente eu também adoeci. E eu não vi nenhuma das mensagens que foi posta no grupo, porque eu estava impossibilitado, estava internado. E hoje, Naildo me falou que a senhora estava, eu vi e me fez o convite. Eu me pergunto, o que falar sobre a senhora? Não tenho palavras. A única que eu posso dizer é que és uma pessoa espetacular, uma profissional admirável por todos à distância, por todos a sua presença. E muito obrigado por tudo que a senhora fez. Aquelas palavrinhas que a senhora me chamou uma vez, algumas vezes, a força que a senhora deu nos momentos que eu mais precisei. A senhora esteve ao nosso lado. E com isso, de forma espiritual, eu estava falando com Deus aqui, me dá uma palavra para que eu possa falar para essa profissional exuberante que é. E Deus me mostrou, eu corri, como não tenho muito adepto ainda não me habituei com a Bíblia, corri ao meu pastor e pedi a ele rápido, dai-me o livro e capítulo. Ele foi lá e mandou para mim. Eu sabia o conteúdo, não sabia onde procurar. É o livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28, que fala sobre a mulher cananeia, que buscou a Deus a cura para sua filha. Mas Deus não veio para curar outras pessoas, a não ser os judeus. Mas como os judeus deram as costas, então Deus abriu um leque, assim como o Vale do Litoral, a associação, em nome do Naildo, também fez o mesmo para conosco. Abriu o leque para outros profissionais da arbitragem de outros estados, que diz assim, a mulher fez, o texto diz, eis que uma mulher cananeia saíra de cercânias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A princípio, Jesus ignorou isso, mas não foi deixando-a de lado, porque ele estava fazendo de forma espiritual. No início, assim eu me senti, até Naildo falar, devido à tua insistência, eu vou te adicionar. Me adicionou ao projeto, no qual hoje temos aqui vários profissionais aqui do Estado participando, porque eu levei o nome do projeto,
aos meus amigos. Levei o nome da senhora, da doutora Marta, aos amigos aqui presentes. Poucos aceitaram. E hoje, estão aqui vão sair hoje daqui com essa aula sem tamanho, por essa profissional maravilhosa. Então, desculpa, não tenho... Eu posso encerrar por aqui. Desculpa, doutora Diana. Você foi Desculpa, perfeito. Naildo. Você foi Eu perfeito. só tenho a agradecer essa percepção maravilhosa que você tem. E eu sempre costumo dizer, né, que a vida só vale a pena quando ela é compartilhada. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de compartilhar com as pessoas o conhecimento, aquilo que eu aprendi, e sinto o maior prazer, né? Eu digo para o Naildo, ó, as terças-feiras está difícil, mas você pode botar isso para outro dia, tipo um sábado, um domingo, né? Uma quinta-feira à noite, né? Que a gente vai encaixando outros horários, só não na terça, né? Porque na terça eu só chego em casa às 10 fica muito tarde. Então, assim, pode ser numa segunda, pode ser numa quinta à noite, pode ser num sábado. A gente pode estar trazendo, só não na terça-feira, porque é lotado o meu horário. É direto, aí não tem condição. Mas outros dias é só me chamar, pedir um tema que vocês estejam precisando, falem aí para o Naildo, que a gente conversa, se não tem problema. Menos às terças-feiras. Mas o resto dos horários é flexível, tranquilo. Meu amigo Janilson, você conseguiu emocionar a todos que eu pude ver aqui com as câmeras abertas. Tenho orgulho de dizer que sou teu amigo, mesmo distante. Muito. Você sabe o que eu te falei hoje, né? Papai do céu está do nosso lado sempre. Doutora Diana, gratidão sempre. A senhora sabe, a senhora também, a gente se conversa frequentemente, e a senhora sabe do carinho que nós temos pela senhora. Peço aos amigos que possam abrir seus microfones. Quem puder também pode abrir sua câmera para a gente encerrar este momento com uma salva de palmas, por favor. Naildo, fotografa com as telas abertas, viu? Por favor. Gostaria de ver Bora pousar todos. para a foto, minha gente. Gostaria de ver todos, Bora pousar para a foto, minha sem gente. exceção. Gostaria de ver todos com as câmeras abertas. É um conselho que eu dou para vocês. Nunca assistam uma aula, uma live de câmera fechada, porque a possibilidade da distração é muito grande. Então, assim, sempre deixe a câmera aberta, que aí dificulta a gente se distrair com outros assuntos. A senhora se distrair, doutora. É o foco. Ao foco. Vamos lá, meu amigo. Para a gente finalizar com a salva de palmas, por favor. Doutora Diana, gratidão sempre, tá? Contem sempre comigo, é só combinarem aí o dia, o horário, menos as terças-feiras, mas o resto, tudo bem. Obrigada, gente, pela Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, professora Diana. Quem não me segue ainda, sigam Psicodiana Mello no Instagram, tá? Eu sempre posto coisas sobre a psicologia do esporte, algumas